Fala, nação rubro-negra! Bem-vindos ao Flanáticos News, o canal que te deixa por dentro de tudo sobre o Mengão. Já deixa daquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum lance, nenhuma contratação e nenhuma novidade do nosso Flamengo. Hoje temos muito conteúdo quente para você, então fica até o final, porque vamos discutir os principais assuntos que estão rolando nos bastidores e no campo. Bora pro vídeo! E aí, galera ligada? Situação complicada no Flamengo, sim? Parece que o time jogou fora suas chances de brigar pelo título do Brasileirão. O Flamengo decidiu poupar todos os seus titulares na partida contra o Grêmio. Na minha opinião, essa não foi uma escolha errada, já que o foco principal é buscar um bom resultado contra o Peñarol. Mais uma vez a defesa do time de Tite falha, e novamente o Flamengo de Tite sofre vários gols, derrubando aquela desculpa dos seus defensores de que os times de Tite são difíceis de serem derrotados ou de sofrerem gols. Isso já não se sustenta mais. A justificativa usada por aqueles que insistem em defender o Tite chega a ser frustrante. O Flamengo, ao deixar escapar a oportunidade de conquistar o título brasileiro, está agora a 11 pontos do Botafogo, o que praticamente elimina suas chances de luta pelo troféu. Além disso, a situação se complica, pois a equipe corre o risco de perder a vaga na Libertadores, já que o Peñarol se tornou o grande favorito. Você joga em casa com a vantagem de um gol, e o Tite, caso não consiga avançar contra o Peñarol, tem sim risco de ser demitido, ok? Isso é um fato, não uma especulação. Já existe uma pressão significativa de alguns conselheiros e até de dirigentes do Flamengo para que Tite deixe o clube após um ano de trabalho. O Flamengo, sob o comando de Tite, não tem demonstrado um desempenho satisfatório em termos técnicos e táticos. E não me refiro apenas aos resultados em campo, mas à qualidade do jogo em si. Essa situação tem gerado desconforto entre muitos conselheiros, pois a equipe não está apresentando um bom futebol. Mesmo com um elenco talentoso e um ano de trabalho, o Flamengo ainda não conseguiu desenvolver um jogo convincente. O Flamengo, sob o comando de Tite, não está mostrando resultados em termos técnicos e táticos. Não estou me referindo apenas ao resultado dos jogos ou ao placar, mas sim à falta de um bom desempenho em campo. Isso está gerando desconforto entre muitos conselheiros, pois a equipe não está apresentando um bom futebol. Tite tem um elenco talentoso à disposição e já conta com um ano de trabalho. Mas mesmo assim, o Flamengo não tem se destacado em suas atuações. O time não está conseguindo apresentar um bom desempenho em campo. Na coletiva de imprensa de ontem, o Tite afirmou que está cumprindo seu papel. Ele comentou que, se houver a necessidade de sua saída, a decisão caberá aos dirigentes. Isso ocorreu quando perguntaram se ele acreditava que sua permanência estava em risco caso não conseguisse vencer o Peñarol. Essa foi a resposta dele. Fiz uma apuração, e parece que há um risco significativo de o Tite deixar o cargo se não passar pelo Peñarol. Apesar de estar sob pressão, não há possibilidade de demissão antes da partida contra o Peñarol. O Flamengo não vai dispensar o Tite antes desse confronto. Se o clube não vencer a Libertadores e o Brasileirão, será mais um ano de insucesso para Rodolfo Landim e Marcos Braz. Já mencionei isso várias vezes. Um deles está concorrendo a uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O Landim realmente será o presidente e pode até assumir o cargo de CEO caso o Dunt entre na posição. Isso significa que essas pessoas, que têm grande parte da culpa pelo insucesso do Flamengo neste e no ano passado, dependem do apoio dos torcedores. É fundamental que a torcida se dê conta de que esses indivíduos priorizaram suas próprias vaidades e orgulho em detrimento do Flamengo. Foram eles que decidiram não contratar Jorge Jesus. O treinador demonstrou interesse em assumir o Flamengo, mas fez um pedido financeiro elevado. É preferível investir 3 milhões por mês em Jorge Jesus do que 1,5 milhão no trabalho insatisfatório que Tite está realizando atualmente. Ou ainda, pagar mais de 1 milhão para Sampaoli pelo desempenho abaixo do esperado. Portanto, o torcedor
Precisa entender que Rodolfo Landim e Marcos Braz são os principais responsáveis por essa situação. Muitas vezes as organizações não se posicionam contra esses indivíduos como fazem em relação ao Tite, pois podem haver interesses envolvidos. É uma questão de clube e política. O futebol é muito sobre relacionamentos. Portanto, Marcos Braz e Rodolfo Landim são os principais responsáveis, especialmente por terem negado a volta de Jorge Jesus ao Flamengo em 2 ocasiões, quando ele expressou interesse em retornar. Então, o Landim se sente decepcionado com a maneira como deixou o clube. Mas, na verdade, isso não importa. O Jorge Jesus merece perdão, pois foi ele quem fez o Flamengo apresentar o melhor futebol do Brasil em 2019. Tenho plena certeza de que, se estivesse no comando, o Flamengo jogaria muito melhor do que o futebol fraco que estamos vendo sob o Tite, e, infelizmente, ele não retornou. A diretoria, devido à vaidade de Landim e Braz, tem sua parcela de responsabilidade. Conversei com pessoas próximas a Jorge Jesus, que estava disposto a retornar ao Flamengo. Assim, acabaram sobrando opções como Paulo Sousa e Tite. Este último acabou ficando disponível porque não teve sucesso na seleção brasileira, com 2 campanhas decepcionantes em Copas do Mundo. Ele chegou ao Flamengo com um alto custo, trazendo consigo o peso de seu nome. Pessoal, gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no canal Flanáticos News, certo? O canal Flanáticos News é o nosso novo projeto. É chegar à meta de 1.000 inscritos. Portanto, peço que todos se inscrevam agora no Flanáticos News, esse canal tem um grande potencial de crescimento. Então, conto com a colaboração de vocês. Estamos prestes a crescer bastante aqui no YouTube. Vou comentar sobre a situação envolvendo a diretoria do Flamengo. Para mim, eles são os principais responsáveis. Não têm a firmeza necessária para exigir resultados do Tite. Além disso, não souberam gerenciar adequadamente a relação entre Tite e Gabigol. O Tite afirmou recentemente que o Gabigol está fora de ação devido a várias lesões, além do ritmo dos treinos para atuar no nível do Carlinhos. O Gabigol não precisa nem se esforçar nos treinos, pessoal. Não é necessário ele estar se dedicando tanto assim. Então, por que a imprensa não consegue fazer as perguntas certas nas coletivas? O Tite só apresentou uma justificativa, vazia, dizendo que o Gabigol não está treinando bem e que está há muito tempo em má forma física. Tudo bem, Tite. Mas, se o Gabigol está enfrentando esses problemas há tanto tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta. O Gabigol não precisa se esforçar muito durante os treinos, pessoal. Não há necessidade de ele se dedicar tanto assim. Então, por que a imprensa não consegue fazer as perguntas adequadas nas coletivas? O Tite apenas deu uma explicação insatisfatória, afirmando que o Gabigol não está treinando bem e que está em má forma física há muito tempo. Certo, Tite, mas, se o Gabigol está lidando com esses problemas há tanto tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta. A situação do Flamengo é decepcionante, assim como a do senhor e da diretoria. A contratação do Tite foi feita por Marcos Braz e Rodolfo Landim, com a aprovação do próprio Tite. É importante esclarecer isso. Embora o Carlinhos receba muitas críticas, ele não é o responsável pela falta de nível para atuar no Flamengo e pela sua contratação. A responsabilidade recai sobre Marcos Braz, Landim e Tite, que decidiram trazer o Carlinhos para o clube. Ele já carrega essa culpa, sem dúvida. A responsabilidade é deles. O Carlinhos não pediu para jogar no Flamengo. Ele foi trazido por uma diretoria e um treinador que não demonstraram competência ao aprovar a contratação de um jogador que não possui o nível necessário para o clube. Assim, quando aparecem essas justificativas de que o Gabigol está sem ritmo, ou que não está treinando, toda essa conversa começa a surgir. Era necessário que um jornalista audacioso levantasse a mão e questionasse: Tite, se você já não tinha mais confiança no Gabigol e se o Carlinhos claramente não tem qualidade para atuar no Flamengo, por que você não solicitou a contratação de um substituto para o Pedro? Por que esperar que o Pedro se machucasse, com uma previsão de 9 meses para retornar aos gramados, para então buscar alguém? Agora, com a janela de transferências fechada, a responsabilidade é sua. A responsabilidade recai sobre a diretoria. Assim, a diretoria
Especialmente o Titi também tem sua parcela de culpa. Contudo, os jogadores também falharam. O desempenho dos atletas do Flamengo tem sido insatisfatório. Ontem, mesmo com os reservas, o time conseguiu se destacar, mas os titulares não têm mostrado um bom futebol. O Matheus Cunha não está mais rendendo. Isso é evidente. Já mencionei isso diversas vezes. Existem vários jogadores que não deveriam continuar no Flamengo, e Matheus Cunha e Carlinhos são dois exemplos claros. O Alan precisa buscar uma negociação rapidamente. Desde sua chegada, ele custou 8.200.000 euros, mas não tem contribuído positivamente para o Flamengo. Sua sequência de erros tem impactado negativamente o clube. Portanto, é fundamental que o Flamengo considere se desfazer de jogadores como Alan, Matheus Cunha e Carlinhos. É necessário buscar se desfazer de alguns jogadores que não estão apresentando desempenho no Flamengo. Carlinhos não possui o nível adequado para o clube, e Matheus Cunha também não se encaixa. Além disso, o Alan veio de uma lesão muito séria. Eu já mencionava isso anteriormente. O Atlético Mineiro não teria negociado o jogador com o Flamengo se ele estivesse em boa forma. É evidente que ele não estava bem. Ele vinha se recuperando de uma lesão grave e estava em baixa. Mesmo assim, foi para o Flamengo por 8,2 milhões. O Flamengo comete erros frequentes, afetando constantemente seus resultados. É hora de deixar de lado a dependência de ídolos do passado. O clube renovo. Eu comentei que renovar o contrato do Bruno Henrique, que tem 33 anos, por mais 3 anos com um salário de 2 milhões por mês, é um exagero. É realmente inaceitável, pois ele, aos 33 anos, já assinou o melhor contrato da sua carreira. Não podemos tratar isso como algo normal. E quanto ao Arrascaeta, ele faz uma jogada ou outro momento de brilho, mas na maior parte do tempo parece estar apenas se arrastando em campo. O Flamengo precisa deixar de depender dos ídolos do passado. Ou renova o time ou contrata novos grandes jogadores para atualizar o elenco. Não percebo a mesma determinação de antes nos jogadores. Com exceção do Bruno Henrique, que ainda demonstra vontade, é importante reconhecer que ele já não tem o mesmo desempenho, principalmente por conta da idade e de uma lesão grave que sofreu. A diretoria do Flamengo tem cometido vários erros nesse sentido. Ela precisa ser intensamente pressionada. Assim se apresentou o muro do Flamengo nesta manhã. Veja só, da sede do Flamengo, na Gávea. Pagamentos em dia, mas desempenho decepcionante. E ali ao lado, fora Tite. Salários pagos, mas faltando entrega em campo. Organizações de torcedores do Flamengo estão fazendo ameaças aos jogadores. Segundo informações, os jogadores recebem bons salários, mas não estão atuando. Além disso, a situação de Tite na Gávea é complicada. Ele não se demitiu. Durante a coletiva de ontem, Tite afirmou que continua à frente do trabalho, e se houver uma saída, será uma decisão da diretoria. A situação dele é bastante delicada. Se Tite não conseguir avançar no confronto contra o Peñarol, o Flamengo não é considerado o favorito, pois, para mim, não há dúvida de que ele não passou do Peñarol e deve ser demitido. E por que eu penso assim? Porque o Dorival Júnior conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, mas mesmo assim foi dispensado. Diziam que ele foi demitido por não apresentar um bom futebol. Agora, considerando que o Dorival Júnior foi demitido mesmo tendo vencido a Libertadores e a Copa do Brasil, e que seu time jogava muito melhor do que o de Tite, se o Tite não conseguir avançar na Libertadores, ele também deve ser demitido. Para evidenciar o critério desta diretoria, é importante lembrar que Dorival, que conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, foi demitido. Se Tite for eliminado da Libertadores jogando o mesmo futebol insatisfatório que o Flamengo vem apresentando, ele também deve ser desligado. Caso contrário, a diretoria deixará claro que não possui critérios e já demonstrou falta de firmeza, o que todos já sabem. Portanto, essa é a minha opinião. Se não conseguir avançar na Libertadores, ele deve ser demitido. Um ano de esforço improlongado. De um futebol decepcionante. Um ano. Ah, estão reclamando que não há treinador? Existe sim. Eu escalaria o Felipe Luiz. Isso mesmo, eu escolheria ele. Felipe Luiz é alguém que se dedica aos estudos. Ele tem um legado no Flamengo e também na Europa.
Já teve a oportunidade de trabalhar com alguns dos melhores técnicos do mundo. É um profissional que almeja ser um treinador de alto nível e já expressou esse desejo. Ele foi fundamental para que o Flamengo conquistasse seu primeiro título mundial. O time sub-20 começou com uma vitória no Maracanã contra o Olympiacos da Grécia. O destaque é Felipe Luiz, que promete se destacar ainda mais do que Tite. A qualidade do jogo de Felipe Luiz certamente será superior à que temos visto atualmente. Estamos com 2.400 pessoas assistindo, e peço a todos que ainda não se inscreveram no canal Flanáticos News, que façam isso para ajudar meu canal voltar para 1.000 inscritos. Atualmente, contamos com 17 inscritos. Se cada um de vocês que está assistindo agora se inscrever, clicando na palavra inscrever que aparece logo abaixo da tela, poderemos alcançar 1.000 inscritos ainda. Portanto, peço a todos que cliquem nessa palavra. Inscreva-se que está visível aqui embaixo no YouTube. Ao se inscrever, você nos ajudará imensamente. Não deixe para depois, inscreva-se agora para não esquecer. Perdi meu canal e criei esse novo. Se puder me ajudar, eu agradeço o canal. Aqui, vocês vão encontrar informações e notícias fresquinhas sobre o Flamengo diariamente. Estou certo de que este canal vai crescer bastante. Peço a vocês que se inscrevam agora. Para alcançarmos 1.000 inscritos, só clicar em inscrever, e isso ajuda muito no nosso crescimento. Então, se inscrevam agora, hein? Galera, chegou a hora de interagir. Vamos falar sobre a situação atual do nosso Mengão. E a verdade é que a pressão está alta. Temos o Tite no comando, mas a galera já está pedindo a sua saída. Tite, fora já! Essa frase tem ecoado entre os torcedores que querem mudanças. Muito obrigado, meu parceiro. Trouxe no vídeo que tinha que demitir o Tite. Se ele for eliminado na Libertadores. O que vocês acham disso tudo? Deixem suas opiniões nos comentários porque aqui a voz da nação é o que mais importa. É evidente que ele exagerou. Eu estava bem nervoso. Cada um tem seu próprio estilo e sua maneira de trabalhar, e essa combinação funciona muito bem. Entendo o ponto de vista de quem acredita que o Tite deve permanecer no cargo. No entanto, considero que, se o Dorival foi dispensado mesmo apresentando um desempenho superior e conquistando a Libertadores e a Copa do Brasil, não há como justificar a permanência do Tite diante do futebol insatisfatório que o Flamengo vem mostrando. O time sob o comando de Tite tem jogado de maneira muito ruim e é difícil encontrar argumentos que defendam sua continuidade, especialmente sem ter conquistado a Libertadores, uma vez que o Dorival conseguiu isso. O Flamengo conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, mas houve críticas ao desempenho do Tite que não estava atendendo às expectativas. Agora fica a pergunta: o que vão dizer sobre a permanência do Tite e a saída do Dorival? Essa é a minha visão. Não há mais espaço para paciência entre os torcedores, que já perderam a confiança no trabalho do Tite. No entanto, se o time conseguir uma vitória contra o Peñarol, isso pode ser um marco importante e trazer um novo ânimo para esta equipe. Uma motivação extra para o time do Flamengo. Não estou dizendo que essa motivação deve ser necessária, tá? Para mim, a verdadeira motivação para quem defende a camisa do Flamengo deve vir apenas do ato de vestir essa camisa. Apenas jogar em um estádio lotado com 65.000 torcedores no Maracanã. E ainda receber um salário altíssimo em dia. Todas essas condições já deveriam ser motivo suficiente para estar motivado. Para mim, não seria necessário passar pelo Peñarol para encontrar essa motivação. Mas, infelizmente, essa é a realidade do Flamengo. Dê aquele like e, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso novo canal, Flanáticos News. Obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas. Para quem está no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like no vídeo. Agradecemos muito pelo apoio. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.